Mensagem à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreva o seguinte: Esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Eu sei que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Então, aqui, a respeito da igreja de Tiatira, Deus começa falando com eles mais uma característica da identidade de Cristo, que esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Então, aqui a gente tem uma identidade de Cristo ele é homem e ele é Deus. Nós temos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Filho diz respeito a Cristo, e ele é o Filho do homem, quer dizer que é Deus encarnado, é Cristo como um filho de homem mesmo, assim como nós. Então ele veio encarnado e se tornou como a sua própria criação. Então aqui nós temos uma característica de que Cristo é o Filho de Deus. Isso é uma verdade. Todo aquele que crê que Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, este é o Filho de Deus. Lá em João 1:12. Ele é Filho de Deus, assim como nós, ele assumiu essa natureza humana, mas ele também tem uma natureza divina, porque ele é Filho de Deus. Logo, ele tem esses olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. E ele continua: Eu sei o que vocês estão fazendo, sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. E aí tá uma coisa, que é a falta de constância, que muitas vezes a gente tem, muitas vezes no início da caminhada cristã e muitas vezes no início de muitas coisas que a gente faz na nossa vida, a gente começa com um gás, com mais animação, enfim, com um objetivo, um foco, e no meio do caminho a gente vai se perdendo, e aí acaba que a gente não concretiza o nosso objetivo. E muitas vezes a constância, o primeiro amor, ele vai se apagando, mas é necessário é melhor a gente começar devagar e no final a gente está melhor do que a gente começou, do que no final a gente está pior do que quando a gente começou. Uma constância diária de leitura bíblica, de jejum, de oração, de ir à igreja, porque se você for deixando as coisas passarem, elas vão passar e só depende de você. E se você não for, ninguém vai fazer por você. Então aí é uma reflexão. Será que a gente tem feito as coisas com tanto amor como quando a gente começou a fazer? Como no princípio? E aqui ele diz que eles têm amor, eles são fiéis e eles aguentam o sofrimento com paciência. Eles trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Será que a gente tem tido amor e exercido? Será que a gente tem tido Será que a gente tem sido fiel a Deus? Será? Será que nós temos trabalhado e esperado com paciência no Senhor? É algo também para a gente refletir. E aí ele continua dizendo: Porém, tenho contra vocês uma coisa, é que toleram Jezabel. Aquela mulher diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonarem os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. E aqui a gente tem um clássico que acontece em diversas áreas da nossa vida, que são as companhias. Aqui, Jezabel é usado, aqui no rodapé da Bíblia, para indicar uma mulher que agia como agia a esposa idólatra de Acabe, lá em 1 Reis. Acabe, ele tinha uma esposa, enfim, ela era idólatra, e aí ela induzia o povo a pecar contra Deus. Mais uma vez, mais uma igreja sendo levada por um ensinamento de fora a cometer um pecado. E algo que parece ser tão óbvio, que é o pecado da imoralidade sexual e da idolatria, mas que de alguma forma essas pessoas, esses cristãos que creram na sã doutrina, conseguiram ser persuadidos, conseguiram ser influenciados e se desviaram. E aqui Deus dá uma repreensão para eles mais uma vez
E aí a gente vê que não acontece só com a gente, mas que acontece com mais as pessoas também. Aconteceu com a igreja de Pérgamo, como a gente viu, e agora na igreja de Tiatira. Por conta de ensinamentos, as pessoas estavam se desviando da palavra de Deus e cometendo imoralidades que hoje é muito comum, né? Porque o povo não tá nem aí, porque é normal, enfim, é da idade, enfim. E isso não é normal, isso não é de acordo com a vontade de Deus. A idolatria hoje, ela não é assim, comendo alimentos oferecidos aos outros deuses como era naquela época. Hoje é mais difícil e mais enraizado na gente. Hoje a idolatria é em pessoas, a idolatria é numa rede social, é em si mesmo, enfim, no dinheiro e em coisas, e isso vai nos perdendo, isso vai nos roubando de quem Deus quer que nós sejamos, isso vai nos roubando do próprio Deus. Mais uma vez, são ensinamentos, porque se você aprende algo, você acha que isso é verdade. Mas quando você de fato aprende aquilo que é a verdade, então tudo aquilo que você aprendeu é abalado. Mas aquilo que você aprende em Cristo, isso permanece para sempre. Então, que a gente possa observar hoje o que tem nos influenciado, quais são os ensinamentos que a gente leva até hoje na nossa vida, que assim, não tem fundamento bíblico algum, que não foi o Espírito Santo que falou, mas a gente faz porque a gente está acostumado, coisa besta. Por exemplo, sei lá, medo de gato preto. Isso é um mito, isso é comprovado, isso está na Bíblia, isso faz sentido? Não faz sentido. Então, por que a gente continua seguindo coisas que a gente não sabe nem de onde vieram? Que a gente não sabe nem a fundamentação para isso? E aqui, eles eram cristãos, estavam na igreja, mas que seguiam os ensinamentos de Isabel. Não existe um meio termo, não existe um em cima do muro. Em cima do muro já é uma decisão sua de não optar pelo lado certo. Então, e Deus não quer filhos indecisos, Deus quer pessoas decididas, por Ele, principalmente. O em cima do muro já é uma decisão que a gente toma, as dúvidas que a gente tem. E muitas vezes essas coisas nos roubam da presença de Deus, que fala que Deus deu tempo a ela para que ela abandonasse a imoralidade, mas ela não quis deixar. Portanto, eu jogarei numa cama onde ela e os que com ela cometeram adultério sofrerão horrivelmente. Porque quando alguém é pedra de tropeço na vida da outra pessoa, ela não leva só outra pessoa, mas ela, além de se perder, né, de se levar à perdição, leva outras pessoas consigo. Por isso é tão importante o papel que a gente tem na vida das outras pessoas também. Porque muitas vezes a gente é pedra de tropeço na vida das outras pessoas. Seja numa palavra nossa, seja no modo da gente agir. Muitas vezes a gente não percebe, mas a gente também está sujeito a ser pedra de tropeço, como também cair por uma outra pessoa. E aí a gente vê como que as influências hoje, elas são tão... Hoje, desde sempre, é tão perigoso as pessoas que a gente segue. Porque aqui, quem seguia essas imoralidades, esses ensinamentos, não pecava só aquele que ensinava, mas aqueles que aprendiam e praticavam. Então, hoje a gente segue muitas pessoas, muitas coisas que não fazem sentido. A gente ouve muitas coisas que não fazem sentido pra gente estar ouvindo, pra gente participar, pra gente concordar, pra gente dar um like. Mas a gente tá ali e a gente, querendo ou não, participa do pecado das outras pessoas. Será que a gente tem se atentado a isso? Tem muitas pessoas caindo em erros e levando milhares de outras pessoas junto. Esse é o poder da influência e a gente tem que pensar também como nós estamos influenciando as outras pessoas. Será que nós temos sido pedra de tropeço na vida das outras pessoas? Matarei os seguidores dela e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. E aqui ele fala mais uma identidade de Cristo. Lá no início ele diz que os olhos brilham como fogo e seus pés como bronze polido. E aqui ele retoma e diz, eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Por isso que com Cristo existe um peso muito maior, porque você não é julgado apenas pelo aquilo que você faz, mas pelos seus pensamentos também. A partir do nosso pensamento, muitas vezes a gente já está pecando.
será que a gente tem reconhecido que até mesmo pelos nossos pensamentos nós temos cometido pecados? Deus julga as nossas intenções e os desejos profundos do nosso coração. Mais uma vez, a palavra dele é mais cortante do que uma espada e ela penetra o íntimo do nosso ser. E ele julga os nossos desejos e as nossas intenções, os nossos pensamentos. E ele continua: porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Isso aqui estava dizendo sobre as pessoas que eram cristãs, que deixaram a crença, que deixaram o caminho e começaram a seguir o que eles chamam aqui de os segredos profundos de Satanás. O que leva alguém a sair da presença de Deus para os ensinamentos profundos de Satanás? São os ensinamentos. Não é algo... ninguém foi lá e obrigou essa pessoa. Ela foi porque ela quis, porque ela aprendeu. E a influência, ela é muito grande. Às vezes a gente acha que a gente não é tão influenciável assim, mas se a gente perceber, se a gente analisar, a gente é assim. A gente pega a mania das pessoas que a gente convive por pouco tempo durante o nosso dia. Que dirá os pensamentos e aquilo que a gente formula como certo e errado pra gente. Por isso que é muito importante a gente sempre observar em que mesas nós temos nos assentado, com quem nós temos conversado, o que nós temos tido para nós como certo e errado. Os ensinamentos, as doutrinas, os ventos de doutrinas, eles passam, e se você não estiver firme na palavra de Deus, você é levado por ele. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês, mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. A gente tem, muitas vezes a gente fala que o ensinamento, que o conhecimento, ninguém tira de você e é um fato. A verdade da palavra que você aprende, ninguém tira de você. É você que escolhe se vai ou se não vai seguir. Não é algo assim, um passe de mágica. O Espírito Santo em nós, ele não nos obriga a nada. Ele nos mostra o que nós devemos fazer, o que ele quer de nós. Isso é escolha nossa, se nós vamos ou não fazer. Mas a gente tem que ter em mente que Deus tem pensamentos de paz e não de mal para nossas vidas. Que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Que os pensamentos dele são mais altos que os nossos, que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que nele creem. Agora, aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, até o fim, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade sobre as nações para governá-las, com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. E aqui, João, quando ele escreve a carta, quando Cristo fala à igreja de Tiatira, mostra mais uma identidade de Cristo, que mais uma vez foi revelada lá no Antigo Testamento. Lá no Salmo 2, versículo de número 9, fala: com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços como se fossem potes de barro. No versículo 7 diz: o rei diz: anunciarei que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você quebrará e as fará em pedaços como se fossem potes de barro. Aqui o que Cristo estava falando, que aquilo que o Pai deu a ele, ele nos dará, ele passará para nós. Aquilo que o Pai depositou sobre Jesus, essa autoridade sobre as nações, ele derrama sobre a nossa vida para aqueles que permanecerem até o fim. E vai além disso. Se Cristo, que é Filho de Deus, deixa para nós, nos garante que ele nos dará essa autoridade, é porque nós somos filhos de Deus. Para finalizar, lá no Salmo 51, no versículo 10, diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação
e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos descendentes as tuas leis e eles voltarão a ti. Então aqui a gente vê, eu vejo pelo menos um resumo dessa igreja de Tiatira. Porque aqui diz: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Que a gente possa hoje pedir isso para Deus, que Ele não nos tire da presença dEle, que a gente possa reconhecer que nós somos pecadores, nós não somos melhores do que ninguém. Que a gente possa reconhecer, que Deus possa criar em nós um coração puro, um espírito reto e inabalável, que Ele possa nos dar uma alegria da salvação que Ele nos dá. Então, ensinaremos que Ele conserve em nós o desejo de ser obedientes, porque é um exercício contínuo, não é um passe de mágica. Às vezes a gente acha, ai, tem alguma coisa errada comigo, ai, eu não nasci para ser cristão. Mas não é fácil. A nossa natureza é pecaminosa. A gente tem que todos os dias pedir a Deus para que Ele crie em nós um coração puro, para que Ele ponha em nós a natureza santa dele. E isso requer renúncia, e isso requer obediência, requer submissão à vontade de Deus. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Que nós possamos ser vasos de barro na mão de Deus, que Ele possa nos moldar, que nós possamos ser influenciadores do reino de Deus, que nós possamos testemunhar aquilo que Deus faz e a sua palavra, que a gente possa ensinar aos desobedientes as leis, que a gente possa ensinar a verdade da sã doutrina da palavra de Deus, porque é isso que as pessoas carecem hoje, da verdade, porque tem muita gente sendo levada por qualquer vento de doutrina e já está cansado disso, e precisam de uma fé firme e pura e segura, na qual a gente só encontra em Cristo.